Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VGIR 11, o fundo de papel da Valor atrelada ao CDI. Então, diferente do VGIP, aqui nós não temos IPCA, a carteira aqui inteira CDI, e esse fundo também é a base 10, paga um pouquinho mais, etc. Vou falar aqui para vocês como é que tá a carteira, últimas movimentações desse mês aí de outubro, taxas e o que você tem que ficar ligado aqui de risco nesse fundo, tá bom? Fica até o final aí que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a investir em outros fundos imobiliários também. É isso, vamos lá. O fundo adquiriu aqui esse mês 26 milhões em CRIs e vendeu 2 milhões. Tiveram algumas amortizações que diminuíram concentrações aqui na carteira do fundo, a gente vai falar já já. Falando aqui de taxas rapidinho, temos 1,06% ao ano de taxas fixas. Então, taxa de gestão, administração e escrituração são todas fixas e temos aqui 20% de performance sobre o que excedeu o CDI. Cara, não gosto dessa taxa de performance, acho que é muito cara e o fundo vai estar sempre pagando. Então, vamos falar sobre os gastos desse fundo também, logo abaixo. E é isso, tá? Chegamos aí a 230 mil investidores, mais ou menos. Então, cara, muitos cotistas nesse fundo, né? Base 10, assim, explodindo de investidores, como sempre. E tivemos uma liquidez média diária de quase 4 milhões de reais. Então, você entra e sai nesse fundo tranquilamente por ele ser base 10 e por também ter essa liquidez aqui muito alta. Falando aqui de DRE, o fundo teve uma receita de 14 milhões de reais e teve aí um gasto de 1,5 milhão mais ou menos, tá? E isso representou aí 10% de gastos. Isso frente ao resultado do fundo é muito pequeno, né? Tá bem na média, 10%. É um valor ok, muito bom aí para fundos de papel. Só que, cara, essa taxa de performance aqui, ela tá... Cadê? Aqui. Ela tá sempre sendo paga, porque ela é 20% sobre o CDI. A carteira inteira tá CDI mais 3, CDI mais 2 e pouco. Então, todo mês a gente paga esses 20% aqui de CDI, de performance de CDI. Então, se a gente não tivesse essas despesas aqui, ia estar tipo 8%, 7%. Então, ia ser uma parada bem mais leve de se levar, né? Então, eu gostaria de que aquela taxa de performance ali desse uma moral pra gente não precisar ser aquilo tudo, tá? Temos aqui um centavinho de reserva, então, cara, quase nada, né? Um fundo base 10, ele entrega quase sempre o que ele gera. Essa barrinha vermelha aqui que vocês estão vendo é quanto o CDI teria gerado nesses meses aqui embaixo. E essa barra verde, cinza aqui, é o quanto que eles distribuíram. Então, como vocês podem ver, o fundo sempre distribui mais do que o CDI. Então, cara, muito bom ver esse fundo aí, cara, distribuindo aqui nos últimos 6 meses. O CDI teria distribuído 61 centavos e ele distribuiu 74 centavos. Então, é um gap muito alto além do CDI, né? A gestão fazendo um trabalho bem legal aqui nesse fundo. Tô curioso aí para ver os próximos passos, tá? O que a gente falou ali de amortização foi relacionado a esse CRI Pátio Moglar, né? Então, um nome bem estranho aí. Era 9,1% da carteira, era uma concentração bem grande aqui. E agora caímos para 8,28%. Amortização. Eles não deixaram ali muito claro qual foi o motivo, se eles pediram via assembleia para eles amortizarem para, sei lá, diminuir o risco, ou se pediram um calção maior no CRI, ou se o devedor simplesmente só quis amortizar um pouco mais para diminuir a dívida, etc. Se o devedor quis amortizar, isso significa que foi um bom sinal para a gente, a operação está saudável, ele está querendo amortizar para diminuir a dívida aí a longo prazo, tá? No mais, vamos acompanhar, esse fundo tem muito residencial, como vocês podem ver que quase 100% da carteira é residencial, então a gente acaba ficando muito exposto aqui, por ser residencial, a risco de obra, né? Então, por exemplo, uma construtora vai lá, monta um prédio com 200 unidades e eles querem adiantar o recebimento do pagamento dessas unidades aí. Então eles vão lá e criam esse CRI, e o CRI vai lá dar a grana toda de uma vez e eles vão só pagando, né? Quando a pessoa que comprou o apartamento vai pagando as coisas, isso vai caindo no CRI e a gente vai recebendo aqui no FI. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? É só um exemplo. É basicamente como é que acontece. Só que, cara, essa obra pode dar problema no meio, essa obra pode caducar, a empresa que tá fazendo a obra pode quebrar, etc. Então a gente fica exposto a esse risco aqui de residencial, tá? A gente pode falar mais sobre isso nos outros vídeos. Como vocês podem ver, também temos outras concentrações aqui e é tudo residencial também, né? Tirando isso aqui, cara, é uma carteira que não tem nem o que você falar muito, porque a maioria desses CRIs também não tem rating, porque são originações que o fundo participou desde o início, né? Então, é difícil de falar sobre a carteira desse fundo, tá? Legal desse fundo aqui é que é um fundo de CRI, porra, só tem CRI, cara. Não tem outra coisa aqui, não tem fundo imobiliário, não tem... Caixa aqui tem 0,7, então é um fundo que está quase sempre alocado, tudo em CRI, não temos fundo imobiliário, não temos nada de além do que a gente esperaria que tivesse aqui. Então parabéns aí à gestão por estar sempre alocado. Lá no VGIP sempre a mesma coisa, né? Nada a reclamar. Aqui falando de setores, como eu disse para vocês, 90% residencial, então a gente fica bem exposto àquele problema lá de risco de obra.
E temos aqui 7,8% vai em escritórios e um cadinho aqui em shoppings, que é 1% aí da carteira. Então, legal, né? Só ficar ligado aí nesse setor de residencial, se você não se importa com isso, tudo bem. Só comprar aí o fundo e tá de boa, né? Aqui o que eu falei pra vocês, né? Os sem rating, maioria não, todos praticamente são de residenciais, que são as originações próprias aí, que eles participam desde o início da obra, etc. Então, esse tipo de coisa geralmente não tem rate, porque são construtoras pequenas, projetos pequenos, etc. Não tem rate mesmo, tá? E temos aqui só 7,8% da carteira com rate internacional, que é tipo AAA, AA, Single A, etc, tá? E falando aqui em Loan to Value, que é o quanto representa a dívida frente ao valor emprestado, a dívida frente à garantia, né? Parece ser um pouco alta, a gente não tem uma média aqui. Se alguém quiser fazer essa média aí, puder comentar aqui, botar aqui nos comentários do vídeo para ajudar a gente, pessoal. É só fazer o cálculo aí, né? A gente pode fazer também em outro vídeo. Mas enfim, eu gostaria que tivesse aqui a média, eu acho que vai estar lá por 60, 70 mais ou menos por cento. Aqui ele mostra mais ou menos como é que tá a diferença de spread entre a carteira que tem rating e a que não tem. Então, como vocês podem ver, é um spread de 0,8 só, né? É um spread bem pequeno. Pô, por que o fundo não foca mais aqui na carteira que tem rating, né? Eu fico sempre me perguntando, por que eles não focam mais aqui, cara? É 0,8% a mais de rendimento no CDI aqui. Então, enfim, é uma característica desse fundo residencial. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei esse adendo aí sobre o residencial, que é um setor que eu fico um pouco com o pé atrás, mas não tem como a gente fugir aqui no Scris, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aí o que você achou do vídeo, comenta qual outro fundo imobiliário que você quer que eu fale também, deixa um like pra gente, se inscreve, estamos quase chegando aí a 1000 inscritos, então eu tô muito feliz com o resultado. É isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.